Palavra prevista para esse domingo, Evangelho conforme João, capítulo 1, versos 10 a 14. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Até aqui a leitura. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo se façam presentes conosco neste momento. Amém. O texto do Evangelho de João é um texto muito interessante e muito propício. Num primeiro momento a gente pode pensar, ele está falando de um texto de Natal, o texto do nascimento de Jesus Cristo. Porém, o Evangelho de João tem algumas diferenças em relação aos outros evangelhos. O Evangelho de João, na teologia a gente diz que ele não é sinótico. A leitura contínua não é paralela à dos outros evangelhos. Ele contém conteúdos diferenciados e a proposta da escrita dele é bem característica. O Evangelho de João foi escrito para um povo com mentalidade grega. Para uma mentalidade que tinha na sua cabeça, na sua mente e no seu dia a dia, a cultura, a filosofia, especialmente a mitologia grega. Esse texto em questão a gente chama de prólogo, o início da narrativa do Evangelho conforme João. E nesse prólogo ele nos traz características de quem é esse Cristo, de quem é esse Deus que vem ao nosso encontro. Nos versículos anteriores, ele diz que esse Cristo era a luz. Ele veio falar da luz, a verdadeira luz que ilumina a todos. No mesmo Evangelho de João, não só no prólogo, mas em todo o relato do Evangelho, traz a narrativa do eu sou, o Deus que se faz presente, retomando costumes, hábitos, interpretações para uma nova sociedade, para um novo tempo, para uma nova perspectiva. Nesse contexto grego, nesse contexto de mitologia, de filosofia, João vem escrever da cristologia, de quem nós entendemos, de quem nós experimentamos, de quem nós vivenciamos como sendo o Cristo, como sendo aquele que vem ao encontro. E é curioso que nesse texto nós temos o versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, tal qual esse hino que nós cantamos agora há pouco, que também é de autoria joanina, de sermos chamados filhos de Deus. O que significa por João, o que significa para os evangelhos ser uma pessoa chamada filha de Deus? Primeiro, de acordo com o texto, não é pelo nascimento tradicional. Não é por cesárea, não é por qualquer outra forma de parto. Mas é a partir da fé. Não à toa esse texto nos cai no primeiro domingo do ano. Não à toa esse texto nos aparece como esperança diante de um ano novo, cheio de oportunidades para falar do Cristo, para falar da fé, para falar especialmente de esperança. Não faz muito tempo que nós celebramos o Natal, não faz muito tempo em que nós pronunciamos várias vezes da esperança no Cristo, da esperança naquele que vem para ser a luz do mundo, daquele que vem a ser o pão da vida, daquele que vem ser a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. O texto de João nos fala que para ser filho ou filha de Deus é preciso
crer. Na nossa confessionalidade, na nossa forma de viver a espiritualidade, na nossa expressão luterana de fé, nós compreendemos que esse crer vem de uma promessa dada a nós, num momento muito singelo, muito único, o dia do nosso batismo. A promessa que Deus fez a nós, ainda que não tivéssemos plena consciência, promessa de que seríamos seus filhos, suas filhas. A promessa de que bastaria crer. A promessa é essa. No dia do nosso batismo, pelo sacramento, sinal visível da graça de Deus sobre nós, é de que nós seremos pessoas que creem, pessoas que acreditam, pessoas que em seu coração trazem consigo todos os seus sentimentos, trazem suas angústias, trazem suas dificuldades, mas ainda assim creem. Ainda assim têm a sua esperança naquele que diz, eu sou. No Antigo Testamento, quando Deus se apresentou para Moisés, Moisés não sabia mais o nome de quem que eu falo. Diga que o eu sou te enviou. O autor do Evangelho de João tinha na sua mente essa mentalidade do eu sou. O nome de Deus no Antigo Testamento, o Yahvé, no hebraico, aparece numa tradução mais literal possível, eu sou o que serei. O nome de Deus é um verbo. Eu sou o que serei. E não à toa que o autor do Evangelho de João diz que o verbo ou a palavra se fez carne. Para sermos filhos de Deus, precisamos apenas crer. Isso é um presente. Isso é graça. Isso é graça. Um grande presente de Deus por nós, em nosso favor. Deus, em sua infinita bondade, permitiu que fôssemos chamados filhos de Deus a partir, somente a partir de Jesus Cristo. É curioso esse texto, como eu disse antes, porque num primeiro momento a gente olha e pensa, esse é um texto de Natal, falar do nascimento do nosso Senhor. Mas também é um texto para início de ano. Faz pouco tempo, agora a semana passada, de quinta para sexta-feira, que nós celebramos, que nós, ou sozinhos ou acompanhados, desejamos feliz ano novo. E com o ano novo é bem comum termos metas, colocar em nosso coração, esse ano eu vou ser diferente, esse ano eu vou começar tal coisa, vou aprender isso, aquilo. Este ano tudo vai ser diferente. Com todo carinho, quero dizer para vocês, uma coisa não será diferente. O amor de Deus por nós. Por isso é muito importante começar o ano na certeza, na fé de que Deus nos ama, que Ele se importa conosco ao ponto de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Não é à toa que eu escolhi esse hino para esse momento. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que desde o dia que Ele nos prometeu que creríamos, que seríamos pessoas que creem, Ele está conosco e estará até o fim. O verbo, a palavra se fez carne. Certamente esse versículo de João 14 por si só, poderíamos fazer uma grande meditação a respeito dele, um grande estudo bíblico. O pastor Uli está sentado aqui, a gente poderia discutir teologia a respeito disso. Porque é um versículo tão denso e ao mesmo tempo tão simples, que ele faz com que a gente entenda o que significa esse crer. Quem é esse Deus que vem ao nosso encontro? Lembrem que há pouco eu mencionei que João foi escrito por uma mentalidade grega.
essa palavra, esse verbo, vou pedir a perdão e a licença, eu vou falar grego com vocês agora. O logos é uma expressão teológica. Kai ho logos sarx egeneto. Kai ho logos sarx egeneto. E o verbo e a palavra em carne se transformou. O que era o logos na mentalidade grega? Logos era tudo que era divino e inalcançável. Para Platão, o logos era o mundo das ideias. Aquilo que estava tão distante que por mais que esticássemos a nossa mão, não conseguiríamos alcançar. Por isso eles desenvolviam a filosofia para dialogar, para chegar ao mundo das ideias, para tentar chegar o mais próximo possível. E a resposta que o Evangelho nos dá é que esse logos inalcançável se transformou em carne. Que é algo mais alcançável que uma pessoa que está do teu lado. E hoje nós estamos no momento mais inalcançável possível. Porque nós não podemos nos cumprimentar. Porque nós não podemos nos tocar, experimentar. Até como eu gosto de fazer com adolescentes, dar umas beliscadas assim para incomodar. Nesse momento onde a gente está praticamente impedido de se tocar, salvo quem mora na mesma casa, é importantíssimo saber que o verbo, o eu sou, se fez carne, se fez palpável e continua se fazendo na nossa vida hoje. E continua presente, nos abraçando com sua graça, nos acolhendo com sua misericórdia e amor. Sendo presente nas nossas vidas, sendo o grande motivo de podermos viver, de podermos celebrar o Natal, celebrar o novo ano, celebrar o culto. Ele se tornou carne e habitou entre nós. Ele se tornou alcançável. O inalcançável se tornou alcançável. E essa é a máxima expressão de amor de Deus por nós. Especialmente no dia de hoje, para quem está em casa, para quem está aqui na comunidade. Para quem está só, Deus se faz presente. Deus te alcança. Deus te abraça. Na pessoa de Cristo, nós experimentamos o seu amor. Nós reconhecemos que o Trino Deus está conosco, que nos perdoa, que nos acolhe. Não é inalcançável. Ele é tão alcançável que nos chama de filhos, nos abraça, nos acolhe, nos transforma. Amada comunidade, esse logos que parecia ser inalcançável, quer nos dar em 2021 uma nova esperança. A esperança de podermos nos tocar novamente. De podermos, no momento da oração, dar as mãos. Mas esse momento que vivemos também nos ensinou que o Cristo que nos une os nossos corações, toca os nossos corações, nos motiva a sermos um só corpo. Uma comunidade que mesmo distante permanece unida na fé, na esperança e no amor. Permanece unida por aquele que, embora nossos olhos não vejam, nós podemos experimentá-lo. Nós podemos senti-lo. Nós podemos sentir o seu toque de graça e de amor nas mais diversas circunstâncias. Especialmente na dor, especialmente quando temos de nos afastar de alguém, seja pela morte, seja pela separação, seja pelo distanciamento. Especialmente nesses momentos, querida comunidade matriz, especialmente ali, Deus se faz presente. Ele conheceu como ser humano, o único 100% Deus e 100% homem,
conheceu o que era fome, passou dias no deserto jejuando, mas também conheceu o que era perder alguém especial. Nos outros evangelhos, especialmente aqui no evangelho de João, quando se fala do seu amigo Lázaro que morreu, Jesus chorou. Olha a nobreza do amor de Deus por nós. Enviou seu único filho, legítimo, para nascer como ser humano, experimentar as nossas emoções, os nossos sentimentos, mostrando que sim, isso nos faz também imagem e semelhança de Deus. O próprio Cristo que chorou é esse Deus que para os gregos era inalcançável. E que para muita gente hoje, vamos também ser sinceros, parece distante. Um Deus que morreu na cruz, como pode ser próximo? Como posso experimentar essa graça, esse cuidado? Como posso ter em meu coração a plena certeza de que eu sou filho ou filha de Deus? Da mesma forma que ele nasceu, ele se faz presente. Ele se faz presente diariamente. Cantamos, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Nós ouvimos no prelúdio, fazer a tua vontade é o nosso pão de cada dia. O que nós fazemos como pessoas cristãs é refletir nas nossas atitudes esse amor de Deus por nós. É experimentar, dia após dia, o seu cuidado, a sua graça. E em todas as épocas, Deus se faz presente. Deus se faz presente por meio de Jesus Cristo, na sua graça, na sua misericórdia, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Com muito carinho, comunidade matriz. Você que está em casa, vocês que estão aqui, saibam que esse Deus continua real, continua verdadeiro. E especialmente hoje, dia 3 de janeiro de 2021, Ele quer te abraçar. Ele quer fazer da tua vida uma nova vida, fortalecer a esperança, renovar a fé e te dar um ano novo cheio de expectativas da sua graça e da sua misericórdia. Assim nós cremos, assim nós pedimos e assim nós clamamos que possamos ser chamados de filhos de Deus e viver conforme sua graça e misericórdia hoje, nesse novo ano e em todos os dias da nossa vida. Amém.